Ele é especialista em leis de combate à corrupção. Foi advogado-geral da União em 2016 e integrou o grupo anticorrupção da Transparência Brasil. Estamos falando de Fábio Medina Osório, o convidado de hoje do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Fernando Capês. E agora você conhece um pouco mais da trajetória de Medina Osório. Acompanhe. Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui mestrado em Direito Público pela UFRS e doutorado em Direito pela Universidade Complutense de Madrid. Integrou o Ministério Público do Rio Grande do Sul, mas pediu exoneração para advogar. Professor colaborador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é parecista da revista Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal e da Revista Brasileira de Direito Administrativo da Fundação Getúlio Vargas. Fábio Medina Osório já foi secretário adjunto de Justiça do Rio Grande do Sul e atualmente é presidente executivo do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado. Olá, mais uma vez um prazer, uma honra enorme em ter a sua audiência no nosso Discussão Nacional. Hoje vamos conversar com um dos maiores juristas do país, um especialista em direito administrativo e alguém que concilia o profundo conhecimento teórico com uma atuação prática. Foi membro do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, um dos ministérios públicos mais avançados do país. Depois de ser promotor de justiça, tornou-se advogado, ou seja, ele conhece os dois lados dos polos processuais. Secretário de Justiça, chegou a advogado-geral da União, que é o chefe de toda a Procuradoria da União. E, além disso, integra grupos de transparência e é especialista em direito administrativo e combate à corrupção. Vamos conversar com o professor Fábio Medina Osório e eu já começo, professor, perguntando sobre o Ministério Público. O senhor que ingressou no Ministério Público e acompanhou, de certa forma, a evolução dessa instituição, por uma fase em que o Ministério Público não alcançava os poderosos até o momento pós-Constituição. Como o senhor analisa esta evolução do Ministério Público dentro do cenário nacional? Bom, inicialmente, Fernando Capês, eu quero dizer que é uma honra estar aqui sendo entrevistado por você, que eu considero também um dos grandes construtores do nosso Ministério Público brasileiro. Tenho enorme admiração por você como membro do Ministério Público, como político, como profissional e como professor. Pessoa honrada, ética e, sobretudo, qualificada, que, sem dúvida, dignifica os quadros da instituição e da nossa política brasileira. Nos conhecemos há muitos anos e já tivemos grandes jornadas juntos no Ministério Público brasileiro. Recordo aqui a nossa participação conjunta no primeiro Congresso Mundial do Ministério Público, que se realizou em São Paulo, no ano 2000, onde trouxemos aí o magistrado Baltazar Garçom e tivemos aí um convívio muito estreito e sob a presidência do nosso querido amigo Edilson Mogenô Bonfim. Fui assessor internacional daquele evento e você teve uma participação extremamente ativa também na sua organização. O Baltazar Garçom, só para pontuar o nosso telespectador, é aquele promotor espanhol que pediu a prisão do Pinochet. Exatamente, aquele juiz espanhol, juiz instrutor, mas que atua efetivamente como uma espécie de promotor, juiz que prendeu o Pinochet, fez um trabalho histórico, depois afrontou interesses poderosos, acabou saindo da magistratura. Mas o Ministério Público, eu realmente tenho um convívio muito estreito. Fiquei 14 anos no Ministério Público, entrei muito cedo, Capês, com menos de um ano de formado, aos 24 anos de idade, acabei sendo primeiro lugar no concurso, então isso foi muito impactante na minha vida, a experiência no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Tive um papel ativo na associação, na CONAMP, e o Ministério Público me proporcionou grandes experiências de vida. Portanto, eu sou muito grato. Os colegas dizem, você saiu do Ministério Público, mas o Ministério Público não saiu de dentro de você.
né? Eu tenho ainda essa alma do Ministério Público. Eu recentemente participei aí do Congresso Brasileiro do Ministério Público, sempre dando a minha contribuição intelectual para o crescimento da instituição. O Ministério Público de São Paulo, recentemente participei da abertura do Ministério Público, do Congresso Estadual do Ministério Público aqui de São Paulo. Então nós procuramos interagir permanentemente com os membros do Ministério Público, com críticas construtivas sempre, para o crescimento da instituição. Como é o Ministério Público? Ele foi construído, eu diria, sobretudo pelos Ministérios Públicos estaduais, o seu crescimento. Sobre 2 pilares, eu entendo. O pilar do trabalho comunitário, né? E, por outro lado, da inserção também na política, com afastamento de muitos membros para exercício de outras funções públicas. Isso culminou com a construção da Lei Complementar de 81 e depois, mais adiante, com a Constituinte de 88, em que grandes parlamentares oriundos do Ministério Público, e aqui o Ministério Público de São Paulo também teve uma contribuição decisiva, conseguiram trazer esse desenho institucional que o Ministério Público tem hoje. E pós 88 tivemos esse ativismo crescente do Ministério Público na área de interesses difusos, coletivos, esse novo Ministério Público agora que emerge com o combate à criminalidade do colarinho branco. Então, realmente um protagonismo desse Ministério Público, agora se interligando com outras instituições fiscalizadoras, com as novas tecnologias, que vem chamando a atenção da sociedade civil organizada para o Ministério Público cada vez mais eficiente na tutela desses bens jurídicos que são tão valiosos, como a questão da probidade administrativa, o mercado de capitais, sistema financeiro nacional e outros direitos difusos relacionados à agenda de desenvolvimento do país. Então nós vivenciamos isso, participamos disso, eu, você, somos dessa geração, entendemos a cabeça dessas pessoas que integram esse Ministério Público brasileiro, que é um Ministério Público que interage com Receita Federal, com o CAD, com o Banco Central, com outras advocacias públicas, como a Procuradoria da Fazenda Nacional, Advocacia de Estado, AGU, enfim, que é a chamada rede institucional de controle. E esse Ministério Público tem feito uma diferença enorme na sociedade brasileira, porque ele atua sob a égide cada vez maior do princípio da unidade, do trabalho em equipe, do intercâmbio de ideias, e nós tivemos efetivamente a oportunidade de ver esse crescimento, seja a partir da participação de congressos, né, da visualização de como foi também a experiência europeia. Recordo que estivemos lá no ano 2000 no Congresso Europeu, no terceiro Congresso Europeu do Ministério Público, Eurojust, convidado lá pelo Jesus Cardenal, que era o Procurador-Geral do Ministério Público espanhol. Representamos na época o Ministério Público brasileiro neste congresso e se via essa construção do Ministério Público Europeu, quer dizer, como rede. Então, o Ministério Público brasileiro, com todas as suas peculiaridades, o seu desenho institucional, com maiores garantias do que tem o Ministério Público Europeu, inclusive, ele vem avançando cada vez mais. Agora, isso traz muitas responsabilidades, não é, Capês? Em termos de entrega de resultados, de visibilidade e de cobrança da sociedade brasileira. É exatamente isso que eu ia perguntar agora para você. O Ministério Público aqui no Brasil, sejam os Ministérios Públicos dos Estados, onde trabalham os promotores de justiça, seja o Ministério Público Federal, onde trabalham os promotores federais, chamados de procuradores da República. As pessoas confundem um pouco a terminologia. Então, os promotores estaduais e os promotores federais, chamados de procuradores da República. Esse Ministério Público, tanto o federal quanto o Ministério Público dos Estados, como é que você faria uma comparação entre o perfil e as garantias desse Ministério Público do Brasil, de maneira geral, e os Ministérios Públicos de países, vamos dizer, de primeiro mundo, como da Europa e dos Estados Unidos? Bom, o primeiro ponto que eu recordo nos estudos que eu formulei na Europa, meu doutorado, por exemplo, na Espanha, morei 2 anos, é que os ministérios públicos europeus sempre tiveram maior hierarquia, né? Uma ligação mais estreita também com o Poder Executivo, de um lado, mas interna corporis
sempre trabalharam sob o influxo de um princípio hierárquico mais rígido. De um lado, isso propiciou, talvez, uma maior unidade institucional, quer dizer, um trabalho mais coeso dos seus membros. É necessário aí medir os resultados desses trabalhos em termos estatísticos, em termos mais densos. Agora, o Ministério Público Brasileiro, ele tem uma característica muito mais ligada ao chamado princípio da independência funcional. Ele buscou se atrelar mais ao modelo da magistratura. Isso teve também raízes com a questão da equiparação remuneratória com a magistratura e a busca dessa isonomia para conquistas históricas, inclusive no tocante às próprias autonomias e garantias relacionadas a essa magistratura. Nós estamos hoje num patamar em que nós precisamos repensar um pouco o Ministério Público também como uma advocacia da sociedade, penso eu. Então, o Ministério Público, por exemplo, o Ministério Público dos Estados, uma excessiva fragmentação na tutela de interesses difusos que tem alcance nacional, seja na área dos direitos do meio ambiente, seja na área dos direitos dos consumidores ou mesmo outros direitos difusos, é preciso tratar com uma certa unidade e coerência à luz do princípio da segurança jurídica. Você imagina daqui a pouco começar a dar um tratamento extremamente fragmentário para assuntos que necessitam essa visão unitária. Isso gera a quebra da coesão e da segurança jurídica e, ao mesmo tempo, enfraquece o Ministério Público. Então, a independência funcional ela pode ser uma ruptura da segurança jurídica e uma causa de enfraquecimento do próprio Ministério Público. A independência funcional não pode servir como, digamos assim, causa de arbitrariedades, de descontrole na instituição. Os ministérios públicos dos estados precisam se articular para atuar com estratégia perante problemas que são comuns na República Federativa do Brasil. E, ao mesmo tempo, isso também acontece no Ministério Público Federal. Isso é um problema comum ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público dos Estados. Eu diria que a Lava Jato, nesse sentido, é um ponto fora da curva, porque ela conseguiu dar um tratamento, de certo modo, unitário a um problema, um grande problema nacional, e conseguiu também, embora debaixo de questionamentos severos, uma jurisdição nacional para um grande problema, que é o problema da corrupção sistêmica no Brasil, mas que conseguiu um juiz único para um grande tema nacional, o que tem sido objeto de grandes questionamentos. Ora, mas nós temos uma jurisdição nacional em Curitiba. Se houvesse uma fragmentação dessa jurisdição, nós certamente teríamos aí uma multiplicidade de decisões contraditórias envolvendo a Lava Jato. Isso levaria ao quê? À impunidade. Isso levaria a uma série de fissuras no sistema, na rede de controle da Lava Jato. Contradições. Pelo fato de existir um juiz nacional em Curitiba, uma jurisdição nacional em Curitiba, e uma equipe, uma operação, uma força-tarefa da Lava Jato que dialoga com a rede de controle, com a força-tarefa dialoga com a Receita Federal, com o COAF, com outros sistemas de controle, faz com que haja uma coerência estatal na resposta punitiva. Isso, infelizmente, não é a regra, Cabeça. O que acontece, via de regra, é que cada promotor dá sua resposta individualista, a sua interpretação subjetiva para os fatos, inclusive um do lado do outro, à luz desse vetusto princípio da independência funcional. E isso, muitas vezes, envolvendo um mesmo fato em que se tem uma resposta contraditória do ponto de vista penal, do ponto de vista da improbidade administrativa, do ponto de vista da tutela do consumidor, do ponto de vista da tutela civil, enfim. Isso facilita, sem dúvida, o quê? Decisões conflitantes sobre o mesmo tema. Então, nós estamos caminhando para um novo modelo, que é o modelo da atuação em força-tarefa, vai relativizar um pouco o princípio do promotor natural, mas, por outro lado, nós podemos também facilitar a defesa ou a segurança jurídica para soluções mais velozes, mais coerentes no plano dos acordos, que é o que eu acredito que nós poderemos avançar nessa discussão,
Quer dizer, na medida em que esse direito sancionador, abrigado de modo mais unitário nas mãos de atribuições concentradas, poderia também viabilizar soluções mais efetivas, mais rápidas, desde que no âmbito consensual. Você tem mais, digamos assim, facilidade em perceber quem tem o poder para definir aquela solução e para estabilizar uma determinada controvérsia. E se você tem essa percepção, quando você tem mecanismos de direito premial, de direito consensual, é possível então saber, olha, se ele tem o poder para punir, ele tem poder também para fazer os acordos. Perfeito. E isso, para quem está no polo passivo, é interessante. Quem pode mais, pode menos. Né? Quem pode mais, pode menos. Então eu posso fazer o acordo. Então com quem as empresas querem saber assim, quem tem o poder para estabilizar, no final das contas, essa relação jurídica? Então, isso pode ser interessante também como uma forma de viabilizar a agenda do Brasil. Bom, você colocou, e com muita profundidade, inclusive, base doutrinária, essa questão do conflito. O Ministério Público, diz a Constituição e a lei, suas leis orgânicas dos Ministérios Públicos, que é uno e indivisível. Então, a instituição, Ministério Público, tem uma atuação una, o que implica, como você colocou, uma estratégia de atuação institucional. O Ministério Público define uma estratégia de atuação institucional e age como instituição una, indivisível. Mas, ao mesmo tempo, essa unidade do Ministério Público convive com o princípio da independência funcional. E a independência funcional é a liberdade de convicção de cada membro. E você coloca que muitas vezes esta liberdade de convicção acaba provocando não uma unidade, mas de certa forma até uma anarquia, é expressão minha, Perfeito. Uma anarquia institucional. Porque a instituição começa a agir de maneira não difusa, mas confusa. Confusa. E contraditória. Como conciliar, à luz da Constituição, a unidade institucional e a unidade de atuação estratégica com a liberdade de convicção, para que uma não anule a outra? Como controlar os abusos e esta divergência entre membros do Ministério Público? Eu entendo que a independência deve servir para que o membro não seja forçado a violar sua consciência. Muito então ele poderia, digamos assim, se negar a atuar naquilo em que ele não acredita. A independência cada vez mais é uma fórmula de proteção contra ingerências arbitrárias sobre a consciência do membro do Ministério Público, mas não uma fórmula que faça com que ele possa atuar de acordo com o seu subjetivismo desenfreado, contrariamente a uma orientação institucional. Portanto, eu digo, a autonomia da instituição se sobrepõe à independência individual do membro da instituição. Nós temos que pensar que a unidade da instituição deve ser um princípio superior à independência individual do membro da instituição. A independência deve ser uma fórmula para garantir ingerência arbitrária sobre a consciência do membro da instituição, e não uma fórmula em que esse membro, à luz da sua inamovibilidade, se transforme em dono de determinados postos de trabalho, como sendo, por exemplo, uma promotoria do patrimônio público, uma promotoria de combate a crimes financeiros, e ele então, detentor da inamovibilidade e titularizando a sua independência funcional, passa a inviabilizar que a instituição opte por determinadas políticas públicas punitivas naquelas matérias, porque ele, sendo inamovível e tendo a sua opção individual, a sua visão subjetiva naquela matéria, a instituição ficou escravizada pro resto da vida. Não pode nunca mais optar por determinadas políticas públicas punitivas. Então, nem mesmo o procurador-geral, nem mesmo a sociedade, estamos então escravos de um sujeito que fez um concurso público, passa a tomar lugar numa promotoria de tutela coletiva, numa promotoria de patrimônio público, e é ele então, ad eternum, até a sua aposentadoria, o detentor da visão da instituição
sobre aquelas matérias. Eu vejo que isso implica uma exacerbação do princípio da independência funcional, que passa a esmagar o princípio da unidade institucional. Ele se torna o detentor da vontade de toda a instituição, que passa a ser esmagada pela sua vontade arbitrária, pela sua vontade individual. E não penso que seja esta a visão teleológica do que significaria independência funcional. Perfeito. Então, você entende que isso teria que ser corrigido? Porque, na prática, vai ter que se estabelecer a forma de exercer um controle sobre o abuso na independência funcional, ou seja, a independência funcional que subjuga a unidade da instituição. Bom, mas para fazer esse tipo de controle, haveriam súmulas vinculantes no âmbito administrativo da instituição, haveria a necessidade da criação de algum mecanismo, seja pelo Congresso Nacional, seja pelas Assembleias Estaduais de controle. Como é que se faria o controle sobre um membro do Ministério Público que, diante da inamovibilidade, da vitaliciedade e da sua independência funcional, não se importa e sobrepõe, por meio de proposituras e ações, a sua posição à posição dos órgãos de cúpula da visão institucional? Como controlar isso na prática? Já existem instrumentos ou teriam que ser criados? Esses instrumentos, eu creio que podem ser criados pelo próprio Ministério Público, né? Pode haver uma discussão, inclusive, se cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público ter uma ingerência sobre essas matérias, que me parece que são matérias próprias do Ministério Público. Caso o Conselho Nacional faça uma incursão nesse campo, haverá um debate sobre se essas matérias são interna corporis de cada Ministério Público, que eu entendo que a priori seria essa a tendência, porque não é uma matéria a ser uniformizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, seria uma ingerência o tanto quanto espúria, o Conselho Nacional do Ministério Público querer definir as prioridades da promotoria do patrimônio público de todos os Ministérios Públicos estaduais, por exemplo, porque isso feriria a autonomia, a independência institucional, sim, de cada Ministério Público, tá certo? E o que eu tenho visto, aliás, eu vi relatório recente do Conselho Nacional do Ministério Público nesta linha, num determinado Ministério Público estadual, querendo ditar a política pública punitiva de uma determinada promotoria através do seu relatório. Parece que esse é um papel de cada Ministério Público, porque quem é o detentor? O Procurador-Geral de Justiça, que vem revestido de legitimidade através do voto dos membros e da sociedade pela nomeação do governador. Nós podemos também ter uma discussão sobre o papel de outros órgãos da própria instituição. Mas, sem dúvida, o Procurador-Geral de Justiça tem um papel decisivo aí em razão do revestimento democrático do qual ele está investido. Teríamos que pensar na fórmula de detalhamento e, inclusive, na autonomia da instituição e de cada instituição estadual para ter autonomia nesse detalhamento, inclusive. E no tocante ao Ministério Público Federal, da mesma forma. Bem, eu, como você, atuei no Ministério Público, ainda estou ligado à instituição. Eu, depois de 21 anos de carreira, que eu me elegi deputado e segui. Então, nós acompanhamos e conhecemos a instituição Ministério Público e admiramos muito o Ministério Público. Sem dúvida. Ambos somos apaixonados pelo tema, pela instituição. No encontro de final de ano com colegas promotores, eu cheguei a colocar a posição de que o Ministério Público precisa substituir a eficiência, que é notória, a eficiência dessa instituição, pela eficácia. Ou seja, começar a focar, sobretudo na área ambiental, que era a área que eu colocava, os inquéritos civis públicos e as ações muito bem propostas, mas que demoram para ser julgadas. E depois de julgadas, quando vão ser executadas, já houve a degradação ambiental. Por uma atuação mais eficaz, sobretudo estimulando TACs e conversando e procurando resolver. A instituição do Ministério Público, você sente que está fazendo uma transição da eficiência dentro do processo, da polêmica judicial,
para a eficácia, que é a solução efetiva do problema, porque um processo bem sucedido, julgado procedente, com peças processuais exímias, mas que na hora que vai se tornar aquilo em execução, você não consegue satisfazer a pretensão, porque já se consumou o dano, ser substituído por uma atuação eficaz, que produz o efeito. O Ministério Público está fazendo essa passagem, você sente que está havendo uma mudança e essa atuação de força-tarefa tem contribuído para isso? Como você enxerga essa questão? Eu vejo que é uma tendência, Capês, inexorável. Tem que ser feito isso. Eu recordo de um saudoso procurador de justiça do Rio Grande do Sul, que era uma figura inteligentíssima, morreu com mais de 80 anos de idade, Paulo Pinto de Carvalho, escrevia muito e se dedicava muito ao Ministério Público. Ele dizia que o Ministério Público, a tendência, e ele estudava muito o Ministério Público norte-americano, é que se transforme num juiz à porta dos tribunais. E, efetivamente, depender hoje do Poder Judiciário, que é um poder que tem mais de 100 milhões de processos tramitando, veja, você está trabalhando burocraticamente. E o Ministério Público tem muitos instrumentos à sua disposição e a sociedade, na própria Constituinte, apostou no Ministério Público como um grande canal de resolução e de distribuição, inclusive, de justiça, através de todas essas ferramentas que lhe foram outorgadas para a solução consensual de conflitos, inclusive também através das chamadas recomendações. Mas eu diria que aqui nós temos hoje capacidade, o Ministério Público tem capacidade sim, e precisa ter essa visão pragmática de que o processo ele não é a solução. Na Operação Lava Jato nós estamos vendo com clareza, né, todas as opções pelos acordos, né, seja as delações premiadas, que são opções claras e que têm o risco da impunidade, ou seja, quando se faz um acordo, você abre mão de algo e tem a preocupação aí com essas punições assimétricas ou com certo espaço de impunidade que pode abrir, e eu vejo que o Ministério Público tem que aperfeiçoar cada vez mais para deixar o espaço do racionalmente rastreável nessas delações, sob pena de, inclusive, ter um preço a pagar lá na frente, ou seja, ter a transparência nos argumentos de persuasão, ter aí uma modelagem cada vez mais calibrada e aperfeiçoada nessas delações, porque poderá ser cobrado mais na frente, poderá ter espaços de arbitrariedade praticados nessas delações, eu não tenho dúvida alguma disso, até porque a delação é um meio de prova, não é prova alguma. Quem faz uma delação tem que trazer provas, a palavra do delator não vale nada e tem um índice alto de delações mentirosas, então o Ministério Público vai pagar um preço altíssimo se não tiver muita robustez e muito filtro nessas delações, especialmente com vazamentos que depois geram danos morais e materiais. Então, mas é um instrumento de acordos que estão buscando para um atalho, porque sabe que os processos não vão adiante e que a defesa também busca. Por outro lado, os acordos de leniência da mesma maneira, está se buscando esse atalho. Agora, a expansão dos termos de ajustamento de conduta, dos termos de compromisso na administração pública e mais adiante o que nós buscávamos também no exercício lá da Advocacia Geral da União é a lei da mediação, o decreto regulamentador da lei da mediação, porque o encarecimento da dívida da União e do custo Brasil que aumenta, quando nós sabemos aí que 30% desses processos que estão hoje congestionando o Poder Judiciário são da União Federal. Mas essa conta chega. E o tamanho da conta aumenta como uma bola de neve. Quando você olha que essa conta está girando, que esses juros estão sendo pagos, e um dia isso explode, e o tamanho do deságio que eventualmente você consegue, quando vai lá, negocia com um credor sufocado, que às vezes está devendo lá para a União, e você calcula essa dívida, vai lá ver que o crédito é líquido e certo, está devendo 7 bilhões. Mas como o judiciário é lento, como tem o custo Brasil, como tem recursos infinitos, você vai lá e faz um deságio de 80%, 90%, a pessoa aceita sufocada. Agora, se você deixa, quem vai receber vai ser o neto, o bisneto da pessoa. Eu mesmo patrocino um processo que já tem 40 anos de idade.
tá certo? Agora, o deságio pode ser um bom negócio. Então, eu acho que nós caminhamos, sim, né, para um modelo em que o próprio Ministério Público será um grande protagonista, e acho que já é. A União Federal não é, por preconceito, por visão míope ainda, né? Nós tentamos quebrar isso, mas é uma ruptura que leva muito tempo. Procuradores da Fazenda Nacional têm muita dificuldade de aceitar, advogados da União têm muita dificuldade, a cultura do acordo não está entranhada, mas o Ministério Público não. O Ministério Público, com a Lei da Ação Civil Pública, é uma instituição que abriu a cabeça muito cedo, né, com a Lei 9.099, a Lei das Pequenas Causas Criminais, abriu rapidamente e se tornou ágil e incorporou lá a cultura norte-americana. Então, no plano ambiental, o Ministério Público rapidamente está absorvendo essa cultura. Agora, precisa ter transdisciplinariedade, precisa ter equipes qualificadas. Essas equipes, Capês, dificilmente você consegue trazer de dentro da instituição, custa caro. Isso é um equívoco que eu vejo em muitos ministérios públicos dos estados. Você fazer um bom acordo, eu vou trazer os meus técnicos do Ministério Público para fazer um laudo ambiental, para fazer um bom acordo. Você tem que contratar de fora. Você tem que contratar de fora. Não adianta, você remunera um técnico aí com 5, 10 mil por mês, quanto? Custa caro, essa pessoa não vai fazer um laudo bom, entendeu? Para você conseguir fazer um baita de um acordo num caso da Samarco. Perfeito. Você tem que contratar uma empresa de fora, o Ministério Público tem que ter uma visão cada vez mais empresarial. Estratégica, de advocacia da sociedade. Perfeito. Você está enfrentando outra bancas de advocacia. Então vai para um enfrentamento, contrata, né, faz cláusulas, contrata com apoio, faz uma rede junto, às vezes tem escritórios junto do teu lado também, né, e enfrenta o desafio. Bem, você colocou com muita coragem até e determinação a questão de delações que muitas vezes são delações que não chegam à comprovação. São muitas, Capês. São muitas. E serão muitas na Lava Jato, eu te garanto isso. Então, o que ocorre é que a pessoa investigada, ou já ré, ou até condenada, vendo-se diante de uma situação de desespero, de perda da liberdade, de aprofundamento da investigação contra ela ou outras pessoas a ela ligadas, faz uma delação, resolve fazer uma delação. E normalmente, ao fazer uma delação, ela visa a uma pessoa de maior importância no cenário, seja uma autoridade, seja alguém com poderio econômico. Ela é obrigada a fazer isso. Ela tem que fazer verticalmente, senão, ela tem que procurar Ela tem que procurar um alvo. Muito bem. Ela faz essa delação e não se consegue a comprovação. Primeiro, quais são os riscos de, tratando-se de seres humanos falíveis independentemente de suas funções, de um conluio entre autoridades que investigam e buscam muitas vezes uma projeção ou simplesmente facilitar o término de uma investigação para dar uma satisfação à sociedade, e um delator que quer se ver livre das consequências do seu ato. Então, o risco de um conluio, como coibir de maneira eficaz o vazamento prematuro de uma delação que não foi comprovada e pode destruir a vida de uma pessoa, e como estabelecer consequências mais sérias a esse tipo de procedimento. Não apenas em razão da proteção da moral ou para combater o dano moral a pessoas inocentes, mas também para assegurar a eficácia da investigação. Evitar que uma investigação seja seccionada, interrompida, através de uma falsa delação que produz um efeito imediato de uma publicidade maior, mas que depois você não consegue dar sequência, você perde o rumo da investigação. Você está indo num determinado rumo, por comodidade, para uma delação que muda este rumo e depois se perde a investigação. Como coibir, uma vez que não há uma regulamentação desse instituto da colaboração premiada, chamada de delação premiada? Capês, eu acho que o policial, ou membro do Ministério Público, que colhe uma delação,
desacompanhada de provas, desde logo, tá certo? A lei é muito clara. Então, a delação é um meio de prova, ela não é prova. Então, a palavra do delator não vale nada. Perfeito. Se ele traz na sua delação, na sua colaboração, algo vazio, ou seja, ele não traz prova alguma, este documento já não tem valor jurídico. Perfeito. Se ele traz prova, o que o delator, o colaborador deve trazer, já para se habilitar como colaborador? Olha, eu tenho aqui o caminho do dinheiro, eu tenho aqui o extratos, ele já traz documentos, entendeu? Agora nós tivemos o recebimento de uma denúncia contra o senador da República que a única prova era eu doei como contrapartida disso ou daquilo, etc. E não tem mais nada. Tem então, a doação e a palavra do delator. A doação legal... A doação legal é a palavra do delator. Então, isso não serve sequer para o recebimento de uma denúncia. Veja, nós estamos chegando a um ponto, e eu tenho dito, até o recebimento de uma denúncia ou mesmo instaurar uma investigação, você precisa de justa causa. A mera palavra do delator, desacompanhada de elementos mínimos de prova, ela não deveria ser considerada sequer para abertura de um expediente. Agora, se o fosse, teria que ser classificado esse documento com cautelas adicionais a tal ponto que esse delator está sob suspeita. Ele está sob alta suspeita, porque é um crime de falsa delação. É um crime de falsa delação ao qual a própria autoridade poderá aderir. Portanto, nós teremos aí, na Lava Jato e em outros campos, a perspectiva de uma multiplicação de ações indenizatórias, de uma multiplicação de reflexos criminais similares ao da denunciação caluniosa, tá certo? Por propositura de delações temerárias ou dolosas contra pessoas, contra autoridades públicas, enfim, seja por motivos econômicos, seja por motivos políticos, seja por quaisquer motivos que se possa imaginar e que poderão ser até investigados. É necessário nós termos claro que a delação está expresso na lei, ela é um meio de prova. O delator, ele tem que ser orientado no momento da colheita pela autoridade da sua colaboração que você precisa apresentar provas. O delator, para delatar, ele tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar, ele tem que estar reunido, ele pode gravar uma conversa, ele pode colher numa escuta ambiental algum diálogo, ele tem que trazer documentos. Ele não pode chegar, por exemplo, e dizer, olha, eu vi fulano recebendo dinheiro em espécie. Você não é testemunha. O delator não é um testemunho. Ele não é uma pessoa desinteressada. Ele tem uma motivação ali de aliviar a sua própria responsabilidade, de conseguir perdão judicial, de conseguir redução de pena, de conseguir benefícios naquele processo administrativo, que é um processo administrativo, o da negociação dos benefícios que ele está entabulando com autoridades públicas. Então não basta ele chegar e dizer o que ele bem quiser para essas autoridades, senão isso vira uma farra. Até porque todos esses processos de delações estão abrindo um grande ambiente, espaço de impunidade. Veja, eu referi outro dia, em breve nós cidadãos, estaremos nos restaurantes convivendo com grandes criminosos que destruíram o nosso país e nós estaremos jantando com essas pessoas nos restaurantes. Porque elas conseguiram a liberdade através de delações. Conseguiram a liberdade, conseguiram negociações incríveis, conseguiram passar de 20, 30, 40 anos para 2, 3 anos. Em seguida estão em regime aberto. Algumas já estão cumprindo pena em suas mansões de luxo, fumando charuto, bebendo vinhos caríssimos, pagaram honorários milionários para os seus advogados, ou seja, não está claro ainda, nós não temos transparência quanto aos recursos recuperados, quanto de recursos essas pessoas guardaram. Perfeito.
elas desviaram muitos recursos e quantos recursos foram guardados? Será que elas conseguiram reparar o dano na sua integralidade? Então, mas isso não significa que nós estamos aqui atacando as delações, porque as delações são um instrumento contemporâneo imprescindível para qualquer investigação. Imprescindível, um instrumento por excelência que tem que ser utilizado como técnica fundamental para o combate ao crime organizado. Pelo contrário, que pelo menos eu interpreto do que você está dizendo, é que uma delação precipitadamente aceita, que eu entendi, leva à impunidade de um criminoso que delatou pela redução da sua pena. Exato. E a ineficácia da delação com relação a outros. Ou seja, a única eficácia que ela produziu foi a redução da pena. Exato. Essa questão. E uma delação tem que ser muito bem costurada, tem que ser negociada. A negociação da delação, também eu tenho insistido num ponto, tem que ser toda ela filmada. Toda ela filmada. É um processo administrativo, punitivo que nós estamos tratando aqui. O que é a delação, se não um processo, o processo que culmina na delação? Um processo administrativo, uma relação jurídico-processual que tem que exigir transparência toda essa negociação. Por quê? Os motivos de persuasão que implica esta relação entre a autoridade e o administrado, no caso, ou jurisdicionado, precisam estar todos alicerçados em pontos legítimos. Por exemplo, seria ilícita uma negociação para uma delação cujos motivos determinantes fossem calcados em elementos espúrios ou elementos ilícitos. Portanto, se todos os elementos de persuasão num processo, na relação jurídico-processual que conduz a delação, devem ser lícitos, eles devem ser controláveis pelo judiciário e pelas instituições e pelos interessados. O Poder Judiciário... E isso não ocorre hoje, cabeça. Não tem ocorrido. Não tem ocorrido. Não são filmadas todas as etapas. E a lei diz, sempre que é possível. E eu pergunto, com as tecnologias que nós temos hoje... Por que seria impossível? Quando não seria possível? A lei diz, sempre que é possível, deve ser registrado. Agora, no nosso tempo de promotor, faria sentido se essa lei vigorasse lá em 1991, quando eu entrei, nós poderíamos dizer, olha, não era possível lá em Torres, quando eu era promotor, não era possível. Mas hoje, na Lava Jato, com essa tecnologia avançada, quando não será possível registrar essa negociação? Quando? Todos os contatos com o advogado deveriam ser filmados. Então, eu, por exemplo, se eu sou advogado de um cliente que está na fila para negociar uma delação, eu quero saber como foi toda a negociação do Marcelo Odebrecht. Toda. Eu tenho direito de assistir, por que não? Perfeito. Claro, afinal de contas, a pessoa a quem ele se referiu tem o direito de conhecer a... Tem direito. Não só isso, também, por exemplo, eu quero saber se a minha expectativa em relação ao benefício que ele teve poderia também ter os mesmos elementos para ter algo parecido, ou de outros executivos. Então, para introduzir esses elementos de transparência, como nós podemos parametrizar isso? Sim. Bem, o Poder Judiciário, ele, de certa forma, tem permitido os vazamentos dessas delações. Tem havido vazamentos, o mundo político diz que são vazamentos seletivos, não vem ao caso, são vazamentos de documentos que ainda são incipientes, não foram comprovados, ainda não são suficientes sequer para iniciar uma investigação e muitas vezes já são vazados, com danos de difícil reparação. E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pelo menos até pouco tempo, no sentido de que a imprensa não responde pela divulgação de um documento sigiloso. Até que ponto essa posição tem
dificultado as investigações no momento, na medida em que facilita a quebra do sigilo e compromete até a própria eficiência do que se procura descobrir. Bom, Capês, eu realmente concordo com essa posição do Supremo quanto à questão da imunidade e da liberdade de imprensa, que é um dos grandes alicerces dos regimes democráticos. É difícil forçar o jornalista a revelar sua fonte. Então, nesse ponto, o Supremo está certo. Né? Quanto à proteção dos vazamentos e contra-vazamentos, enfim, aí me parece que é um caminho que percorre muito mais o sistema de gestão da informação. Perfeito. De como se vai fazer a gestão da informação, os controles e a própria transparência. E voltamos ao ponto da transparência. Transparência é tudo. Câmaras, acessos, controle de acessos. E essa gestão... Quem vai ser o responsável pela manutenção do documento? Isso, responsável pela manutenção do documento. E a tecnologia te propicia isso. Como você vai gerir, etc. Você dificulta muito. Então, com o avanço de tecnologia, com o avanço tecnológico, você dificulta muito o vazamento. Como nós somos muito rudimentares, como há muita falta de controle e somos muito primitivos, veja, o Supremo tem que divulgar que a pessoa tem que levar HD para pegar lá as mídias digitais. Então as coisas são rudimentares realmente. Nós somos um país de vazamentos. Mas nós somos um país dos vazamentos por sermos primitivos na área tecnológica também e de controles. Não é culpa da imprensa. Muito bem. Bem, você foi, depois de uma carreira brilhante, tem uma obra que eu vou ter que falar no final, que é o Direito Administrativo Sancionador, você vai falar um pouquinho sobre isso. Mas você foi convidado pelo presidente da República, Michel Temer, a assumir a Advocacia Geral da União. E dentre as funções do Advogado-Geral da União, que é o chefe de todos os procuradores, de todos os advogados que defendem os interesses da União, está as ações de reparação pelos danos decorrentes da corrupção, entre outros. E quando você foi convidado, eu me lembro de ter visto uma declaração do juiz Sérgio Moro enaltecendo a escolha e dizendo que com o conhecimento, a base que você tem, seria de enorme relevância na atuação da recuperação de ativos desviados pela corrupção. E então, para quem está ouvindo a sua entrevista, assistindo a sua entrevista, eu quero deixar esse registro. Ou seja, quando você faz colocações, são colocações como jurista, muito respeitadas e no interesse da eficiência da investigação. Bom, você assume a Advocacia Geral da União. Há uma esperança enorme. Depois eu fiquei chateado que você acabou saindo. Eu até li algumas entrevistas a respeito. Não deu para você continuar, não dava para você prosseguir nessa função tão importante, que inclusive encheu de esperança tantas pessoas que confiam na sua credibilidade, no seu caráter e na sua competência? Capês, eu creio que nós fizemos um trabalho muito intenso nesse período de Advocacia Geral da União. Fiquei muito honrado com o convite e foi um período que nós ajuizamos ações importantes, muito importantes, né? Com repercussão internacional, porque nós colocamos o governo Temer nesse período como sendo protagonista de ações que estavam colocando as empreiteiras também um pouco, digamos assim, no canto do ringue, nas ações de improbidade. E fizemos isso em total sintonia com a força-tarefa da Lava Jato, ou seja, articulamos um trabalho integrado. Uma das ações, na verdade, a ação que teve grande impacto internacional, cobrou 12 bilhões de reais de empreiteiras, né? Reforçamos um grupo de trabalho que, bem na verdade, já existia, mas nós reforçamos substancialmente com a força-tarefa da Lava Jato da própria AGU, no estado do Paraná, e
também passamos a interagir com as associações do Ministério Público Federal e de outras entidades, buscando abrir um diálogo em matérias correlatas, como a construção de um projeto para a cor de leniência. Também trabalhamos de modo muito estreito com o Ministério da Transparência e entabulamos também um acordo de leniência envolvendo a própria Petrobras e uma empresa privada muito grande, que nós buscamos o ressarcimento aos cofres públicos. Depois isso não foi homologado pela coordenação da Câmara do Ministério Público Federal. O Procurador da República assinou, houve um problema de vaidade lá que a Câmara não quis homologar. Muito bem, fizemos um trabalho intenso nessa área. Depois tivemos um desentendimento, um embate político com o ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Eliseu Padilha. Buscamos acessar lá os inquéritos da Lava Jato em relação a diversas autoridades, tivemos outros episódios, enfim, e com esse desentendimento culminou... Você acabou desagradando alguém, é isso? Eu tive um desentendimento político, ele tinha uma visão sobre o papel da AGU, eu tinha outra, ele também é gaúcho, eu sou gaúcho, dois ministros gaúchos, nos desentendemos, né? Saí, então, da AGU, né? Faz parte do jogo político, você sabe como funciona, né? Dei uma série de declarações sobre a minha visão em torno do que estava ali acontecendo. Acho que as críticas construtivas que eu formulei foram muito importantes, até fortaleceram o papel da nova ministra da AGU que entrou e que está fazendo também um belo trabalho, que é a ministra Grace Mendonça, e o ministro Padilha, seguiu a vida dele. Então, foi isso que aconteceu. Para minha pessoa, a experiência da AGU foi fundamental. Nós aprovamos a lei dos honorários, que é uma lei que cria uma série de garantias e prerrogativas e, principalmente, criou o direito, que era um direito histórico aguardado pelos advogados públicos federais, que dá direito a honorários de sucumbência. Então, isso foi um trabalho que nós fizemos corpo a corpo no Senado Federal para aprovar esta lei. Então, essa é uma lei que fica uma marca da nossa gestão, tá certo? Que estabelece um estímulo, uma meritocracia para todos esses advogados públicos federais, e fizemos, digamos assim, resgatamos um pouco também a dignidade institucional ali da Advocacia Geral da União, que vinha num processo de muito desgaste naquele uso, né, da AGU, trabalhando quase que exclusivamente ali no impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, nós colocamos a AGU realmente num patamar importante, com uma advocacia de Estado, recolocamos um patamar orçamentário à altura dessa dignidade da instituição. Foi uma experiência marcante, muito importante. Deixamos ali plantadas as sementes para uma agenda de Brasil fundamental, né? Uma agenda aí que vai envolver agora a venda de terras estrangeiras, venda de terras brasileiras para estrangeiros, uma série de outras questões que fomos nós que pavimentamos isso dentro da AGU. Então, eu creio que a questão da passagem por um cargo deste patamar, depois com uma quarentena de 6 meses, dada a relevância das informações que nós acessamos ali, enfim, me fez também fazer essa transição com muita tranquilidade. Bem, a Advocacia da União, assim como a Advocacia dos Estados, que é a Procuradoria dos Estados, eu estou falando assim porque o nosso público nem todo é da área do direito. Claro. Então, a Advocacia da União e a Advocacia dos Estados. Ela é chamada de Procuradoria do Estado, mas não tem nada a ver com o Ministério Público. Nada a ver. Então, a Procuradoria do Estado, que são os advogados que defendem o interesse do Estado, e a Advocacia da União, os advogados públicos também que defendem o interesse da União, sempre tiveram uma função relevantíssima e de alta complexidade, que é o assessoramento no âmbito do Estado, das secretarias de Estado,
no âmbito da União, dos ministérios, ou seja, a ação de orientação, de consultoria, evitando que o Estado faça uma contratação errada, uma licitação irregular, ou a União também. Fundamental e muito importante estas funções. Agora, a sua ida à Advocacia Geral da União colocou a União no papel também de colegitimada ativa das ações de improbidade. Apesar do Ministério Público ser o autor de mais de 90% das ações de improbidade, o Estado, o município e a União, para a proteção dos respectivos patrimônios, podem ingressar com essas ações também. Você rompeu um pouco esse paradigma institucional e levou uma outra função à frente, ou tentou levar, além da de assessoramento e consultoria, que é da União postulando, ingressando com ações e pedindo a reparação do dano ao seu erário? Isso é uma obrigação constitucional da União, né? A União, no caso, a AGU, já tinha esse departamento, que foi criado em 2008, na gestão do ministro Dias Toffoli. Então, já existia e nós apenas reforçamos no âmbito da Lava Jato. Portanto, a União Federal já atuava nesta área. Quando eu ingressei como advogado-geral da União, o que eu procurei também é dar um direcionamento mais qualificado. O que eu disse como orientação ali na Advocacia Geral da União é: não vamos atacar questões pequenas. Vamos cuidar para não atacar aquele prefeito ali que tem um erro de gestão, que muitas vezes está de boa fé, que muitas vezes se confunde o que é uma mera ilegalidade com improbidade, que era a tendência e que muitas vezes é o que está sofrendo ações injustas de improbidade. E que a União, lamentavelmente, e o Ministério Público, me parece, são protagonistas de inúmeras ações de improbidade contra prefeitos espalhados pelo Brasil inteiro, que são vítimas de ações de improbidade por ilegalidades rotineiras. E é o que eu sempre repito: ilegalidades, qualquer agente público pode cometer uma ilegalidade por erro de gestão. É o de chamar direito ao erro. Um promotor comete ilegalidade, um advogado comete uma ilegalidade por um erro de gestão. Um juiz comete uma ilegalidade, tanto que a sua sentença é corrigida pelo tribunal. O tribunal comete uma ilegalidade, tanto que o acórdão é corrigido pelo Tribunal Superior e assim por diante. O único que não tem direito ao erro é o gestor público. E essa era a tônica de muitas ações de improbidade que eu vi ajuizadas, inclusive pela União Federal, baseados em relatórios da CGU, e pelo Ministério Público eu já vi muitas ações de improbidade ajuizadas por atuações de boa-fé de prefeitos. De boa-fé, por erros de gestão, por erros de interpretação. Aliás, eu fiquei muito contente quando veio lá a discussão sobre aquela lei do abuso de autoridade e surgiu a tal da emenda Moro, que proíbe o crime de hermenêutica. Olha, quando tiver mais de uma interpretação para o mesmo fato, não se pode punir. Claro. E aí eu disse, pois o gestor é punido pelo crime de hermenêutica todos os dias. Muito bem. O gestor público é punido porque tem mais de uma interpretação para esse fato aqui, essa inexigibilidade de licitação. Tem mais de uma interpretação para essa operação administrativa e ele prefere uma interpretação que o seu parecerista deu, que o seu procurador do município deu. E sabe o que acontece? O promotor dá uma ação de improbidade no lombo dele, porque o promotor entende que a interpretação melhor é a dele e não a do procurador do município. Perfeito. E isso está errado. Isso eu escrevi no meu livro, Teoria da Improbidade. Quando há mais de uma interpretação razoável, você corrige de uma outra forma, mas não através de uma ação de improbidade. Então eu na AGU, o que eu disse? Eu disse, olha, nós temos que ter ações de improbidade não baseadas nesta visão, mas ações de improbidade grandes. Vamos para a Lava Jato, vamos para os grandes esquemas de corrupção. Vamos pegar, eu ajuizei ações de improbidade contra desembargadores, aqui de São Paulo, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Rescisória, porque tinham sido absolvidos. Então, olha, nós temos que buscar nesse país os peixes grandes. Nós temos que cuidar, porque as grandes vítimas
das ações mais arbitrárias que tem havido aí são os nossos prefeitos. Verdade. Os prefeitos têm sido castigados, cabeça. Castigados. Eles têm sido chicoteados pelos municípios afora com ações muitas vezes injustas, por falta de sensibilidade, por falta de diálogo, por falta de compreensão, muitas vezes com dificuldades materiais lá nos seus municípios, porque não se compreende a dificuldade que tem, até na compreensão da lei, de boa fé, toma uma decisão aqui ou acolá, entendeu? Então, é ter realmente a compreensão de que existem grandes temas, grandes causas, grandes escândalos de corrupção. Eu lhe digo um exemplo, eu gostaria de ver como estão as ações de improbidade no caso do Mensalão. Outro dia me disseram que elas não estão caminhando bem. Eu gostaria de ver isso. Perfeito. Tenho grande curiosidade, porque o ministro Gilmar disse, olha, se não fosse o STF, o Mensalão não teria sido julgado. E eu fiquei com uma pulga atrás da orelha para saber onde estão as ações de improbidade no caso do Mensalão. Será que já foram julgadas? O patrimônio foi devolvido ao erário? Porque essa discussão sobre prerrogativa de foro é interessante, né? No caso do Mensalão, quem tinha prerrogativa de foro está todo mundo cumprindo pena. E quem não tinha está nas ações de improbidade. Perfeito. Ou mesmo porque as ações de improbidade se considerou ali que não tinha prerrogativa de foro. É verdade. Então é criminal. uma boa reflexão para o paralelo sobre a importância da prerrogativa de foro. Bom. Professor e jurista Fábio Medina Osório. Nosso programa de 1 hora já se esvaiu. Parece que estamos conversando há 10 minutos. Tão interessantes foram as colocações aqui feitas. Então, o direito administrativo sancionador e outras perguntas mais técnicas vão ficar para uma segunda entrevista que Vossa Senhoria vai retornar aqui para conversar com a gente. Mas eu concluo com uma última pergunta. A Operação Mãos Limpas na Itália, passados aqui mais de 20 anos, eu estava vendo inclusive uma entrevista de um advogado italiano, a corrupção voltou e ficou um histórico, um legado de muitos abusos, inclusive pessoas que foram presas, eram inocentes, morreram no cárcere, contraindo até doenças. Eu indago, a Lava Jato tem oportunidade de mudar a história do nosso país e colocá-lo no rumo certo? Eu tenho certeza que sim, Capês. Tenho muita esperança na Lava Jato. Primeiro porque ela é uma operação mais aperfeiçoada que Mãos Limpas, já tem tecnologias que não existiam à época, tem um alcance muito maior, né? E se abebera também de todos os erros que Mãos Limpas teve. Mas nós não podemos abrir mão de formular incessantemente críticas construtivas à Lava Jato. E muitas delas eu já tive a oportunidade de dizer também, cara a cara, aos procuradores da Força Tarefa, da Lava Jato. E como eu sou realmente, o meu estilo, que me conhece de muitos anos, a minha forma de ser. E já escrevi artigos, por exemplo, defendo a prerrogativa de foro, não acredito que supressão da prerrogativa de foro seja qualquer solução mágica, inclusive porque, na primeira instância, há muito mais impunidade do que no STF, tá certo? E a impunidade que existe ali, nós podemos discutir fórmulas de melhor gerir os processos no Supremo, até mesmo esses que estão sob prerrogativa de foro. Ora, a prerrogativa de foro não é a causa da impunidade do Brasil. A causa da impunidade é a má gestão do sistema punitivo e do ciclo punitivo como um todo. Portanto, nós não podemos abdicar da nossa prerrogativa de formular críticas construtivas à Lava Jato, porque é uma operação histórica que conseguiu devassar as entranhas da podridão do sistema político e empresarial brasileiro. Agora, o que nós também não podemos esquecer é que toda operação que se agiganta com o tempo, ela também começa a apresentar suas fissuras, suas distorções, e que o Brasil, ele por si só, é muito maior que a Lava Jato. A Lava Jato é um motor que trouxe à baila
todas essas entranhas aí que se revelam passíveis e carentes de remédios. Mas o Brasil é um país que tem uma agenda pela frente muito maior que a Lava Jato, que é a agenda de desenvolvimento, de geração de empregos, de renovação na política, que tem políticos jovens como você, por exemplo, e outros que estão aí, lideranças que precisam conduzir o país para frente. E a Lava Jato não é composta por políticos, não são eleitos, não são as pessoas que vão tocar a pauta política do país. Essa agenda política que precisa trazer a infraestrutura, os empregos, etc. Então, ela tem um papel mais restrito, que é um papel permanente, que eu entendo até que a Lava Jato deveria ser uma força permanente, a força das instituições no combate à corrupção, na fiscalização, essas instituições que também precisam se aprimorar. Se aprimorar do ponto de vista republicano, né? Ministério Público, Poder Judiciário, as corporações como um todo. Portanto, elas próprias, em algum momento, terão também que ser melhor devassadas, terão que ser melhor fiscalizadas, passar por um processo depuratório, que não é o momento talvez agora, porque elas estão nesse fronte muito desgastante, e se nós passássemos a tentar depurá-las, elas ficariam enfraquecidas e não poderiam estar nesse embate que elas estão. Mas em algum momento não vamos ter dúvida alguma que Ministério Público, que Judiciário, terão que passar também por um processo de depuração muito profundo. Ou você acredita que nesta Lava Jato não haja juízes, não haja promotores, ou não haja outras grandes autoridades que também possam ter um envolvimento, eu digo, na própria Lava Jato? Então, isso tudo nós estamos falando aí de instituições que não estão acima da lei, elas próprias não estão acima da lei, mas são instituições em que o brasileiro tem, assim, confiança, tem grande esperança, e elas estão fazendo uma transformação. E eu acredito que o Brasil está saindo muito melhor do que entrou. Acredito, sim. Trabalhei por esse processo de impeachment, Cabeça. Eu estive na Comissão Especial do Senado, na acusação à presidente Dilma, por crime de responsabilidade. E tenho orgulho disso. E acredito que o presidente Temer, e assim espero, possa fazer essa transição para 2018. E em 2018 esperamos que tenha já uma grande renovação lá no Congresso Nacional, tenha políticos que tenham um perfil que possa trazer ainda maior esperança para o povo brasileiro. Então, nós estamos caminhando para frente. Eu sou otimista em relação a isso. Portanto, e tudo isso se deve, em parte, à Lava Jato. Muito bem. Fábio Medina Osório, agora dirigindo um amigo. Espero que o Discussão Nacional e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tenham a honra de recebê-lo novamente, porque nós temos assunto aqui para 2 ou 3 programas. Então, nós já esgotamos o nosso tempo, passamos do nosso tempo, estouramos no nosso tempo, mas acobertados tanto pelo estado de necessidade quanto pela relevância da sua entrevista. Muito obrigado. E a você, nosso telespectador que nos honrou, até o próximo Discussão Nacional.